Boa noite, começando mais um Café com Bíblia. Queremos trazer a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, que assistem, que participam, que estudam, que estão interessados nas profecias bíblicas, sobretudo hoje à noite, o livro do Apocalipse, capítulo 15. Hoje nós temos aqui um recorte da palavra do Senhor. Este capítulo poderia muito bem, parte dele, os primeiros 4 versículos, poderiam ser ministrados numa conferência de adoração e louvor. Para aqueles que se assustam, que têm medo, pavor de estudar o livro do Apocalipse, percebem que a mensagem do Apocalipse tem a ver com salvação, com a graça do Senhor Jesus, com a adoração no céu. O céu está aberto para nos receber hoje à noite. Deus deseja que a nossa convicção, nosso amor para com Deus no reino eterno, Deus está abrindo as portas do céu para que nós possamos compreender a sua graça, o seu amor. Hoje à noite eu convido você para abrir a sua Bíblia agora, onde você estiver, no ônibus, no táxi, no seu próprio carro, vindo para casa. Abra aí o seu telefone, faça uma conexão com o texto da palavra do Senhor, tome no coração a alegria, o prazer de estudar a palavra de Deus. Convidamos todos vocês para abrirem as suas Bíblias. Apocalipse capítulo 15, é de suma importância que você ouça a leitura do texto. Nós temos por finalidade aqui mostrar a escritura aberta, versículo por versículo. Eu não quero trazer nenhuma informação fora desse texto maravilhoso. Por isso tenho tomado por base a língua hebraica, aonde tem me dado uma visão extraordinária de todo o livro do Apocalipse. As expressões sobre o templo de Deus, sobre a consagração dos anjos ministrando em todo o período da grande tribulação, a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, estão como servos para obedecer à autoridade do Deus Todo-Poderoso. Deve ser assim hoje, diante da igreja, dos atributos de Deus, das ordens de Deus. Cada cristão, cada servo de Deus deve se dispor a usar o seu tempo, a sua vida, o seu ministério, servindo a Deus na igreja, no trabalho, em todos os momentos da sua vida, esteja pronto para servir o Senhor. O Senhor merece, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é a alegria, é o prazer da nossa vida. Abra agora a sua Bíblia, então, vamos ler Apocalipse capítulo 15. Hoje à noite, tenha o teu coração, tenha a tua mente, deixa o Espírito Santo te conduzir neste momento, nesta leitura. Leia com prazer, leia com alegria, leia pensando nas bem-aventuranças, na satisfação que o crente tem produzida pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 15. Vamos ler esse texto e eu espero que já na leitura, já na participação sua como leitor, você possa perceber aqui a grandeza de Deus, você possa perceber a graça de Deus. É de suma importância esse momento que antecipa o estudo da palavra do Senhor. Você saber que ao abrir a Bíblia Sagrada, você vai ter um encontro direto com a palavra de Deus, com a expressão de um Deus santo, com a vontade de um Deus que ministra ao nosso coração, em um Deus que está interessado de abrir o céu para nos informar, para nos dar esclarecimento. Todas as vezes que eu leio o livro do Apocalipse, Razazion, a visão, a revelação do livro do Apocalipse, eu tenho isso em mente. Deus está abrindo o seu coração,
Deus está abrindo as portas do céu para que nós possamos compreender a mensagem viva, edificadora, libertadora. Eu quero dar um testemunho pessoal. Nesse período de pandemia, eu me dediquei ao estudo do Apocalipse novamente, depois de dezenas de vezes ter estudado esse livro. Já há quase 40 anos eu estudo esse livro, mas eu tive uma visão tão gostosa, uma experiência tão gostosa, fiz deste livro aqui o meu esboço, a minha alegria, a minha reflexão, todos os dias buscando e me interessando por cada detalhe desta escritura. Vamos ler o texto? Capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumissem ou fossem consumados as 7 pragas dos 7 anjos. Amém? Então, vamos perceber que esse texto, os primeiros 4 versículos, falam da vitória, da grande satisfação, do contentamento daquela multidão que no capítulo 7 do livro do Apocalipse, João apresentou vinda. Quem são estes? De onde vieram? Da grande tribulação, que alvejaram as suas vestes maculadas. O mal tentou destruí-los, mas eles foram vitoriosos com a própria vida. No capítulo 6 do livro do Apocalipse, um dos selos, diz a palavra do Senhor que a manifestação do texto e da escritura é que João queria entender. Estes são aqueles que estavam debaixo do altar, que foram guardados no altar, e que o Senhor falou: olha, tenha paciência até que se complete o número dos seus conservos. Então, voltando aqui para o capítulo 15 do livro do Apocalipse, nós percebemos que esta multidão está em festa. Mas esta multidão está diante do trono do Senhor, está diante do Cordeiro de Deus. Quando João viu o sinal no céu, capítulo 15, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, antes de anunciá-las, antes da consumação, Deus disse: olha, para aí, porque a adoração destes que lavaram as suas vestes, que foram resgatados da grande tribulação, é maravilhosa. Diz a palavra do Senhor: João os viu, eles estavam junto ao mar de vidro,
Lá no capítulo 4 nós vimos sobre este mar de vidro, um mar límpido. Na verdade, João viu águas cristalinas, viu multidões no céu diante desta glorificação. E ele não usou uma outra expressão, ele usou algo que era familiar a ele. É um mar de gente, parece cristalino, um mar de vidro aqui, uma multidão, provavelmente diante do rio da vida. E João então disse: olha, estes que estão diante do mar de vidro, das águas cristalinas, agora tinham harpas de Deus, harpas conferidas por Elohim, harpas de adoração, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Por que Moisés? Porque Moisés foi o ícone, foi o exemplo de libertação do povo de Deus lá do Egito. Mas Jesus superou a capacidade de Jesus, a superioridade da missão de Jesus como Salvador, não somente da nação de Israel. Jesus é Salvador de toda a humanidade. O cântico da vitória, o cântico da salvação, o cântico também do Cordeiro de Deus, a grande vitória da cruz. Cordeiro tem a ver com o sacrifício, tem a ver com a visão lá da crucificação, da vitória de Jesus, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras. Meus irmãos, a igreja hoje, cada cristão, independente das situações, diante das circunstâncias adversas, diante do sufoco, das pressões diárias, das angústias, nós temos que levantar e proclamar as obras de Deus, os atributos de Deus, o que Deus faz. A principal finalidade da adoração, do louvor, é declarar a obra de Deus, a obra de Jesus. A Bíblia Sagrada é um conjunto de valores que ministram a obra de Deus. Que obra maravilhosa! Que ministério maravilhoso! Diz o texto do Senhor Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Estas obras são justas, ele é verdadeiro, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu, Senhor, és santo para toda a eternidade. Deus sempre se apresentou como Deus santo, Deus exclusivo. E quem não magnificará o teu nome? Quem não glorificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações agora estão diante de ti, virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Meus queridos irmãos, estes que foram salvos da grande tribulação têm uma história para contar, têm um testemunho para falar, e expressam esse testemunho através da adoração a Deus. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu. Que expressão maravilhosa! O templo se abriu. É tão gostoso ver a conexão aqui que o VAV faz. Há uma interrupção, aí depois um recomeço. O texto diz aqui claramente na língua hebraica, é tão gostoso ler isso aqui: Ve'ahari ken haiti ve'hinei heihali meshiban ha'aduti niftahi. Aí o texto está falando deste céu que se abre. A última expressão aqui, Bashamai, dos céus, o templo que está nos céus se abriu. O texto em hebraico aqui, o texto diz a palavra claramente, nefeitar, é a mesma expressão para
os portais do céu que se abrem, as portas do céu que se abrem. Duti, Naftá, Bachamai, as portas do céu se abriram. Isso me enche de contentamento, meus irmãos, porque Deus se predispõe, Deus anuncia o que João está aqui dizendo, que as portas dos céus estão abertos. Quem busca Deus compreende os segredos celestiais. O que está unido no céu através da terra, Deus, através da comunhão, da obediência, das orações, vai trazer esta conexão direta entre céu e terra, através da igreja que ora, do povo de Deus que adora. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. São mensageiros de Deus. São servos de Deus para cumprir a vontade do Senhor. Os primeiros 4 versículos, portanto, falam desta grande adoração dos vitoriosos do capítulo 7, do capítulo 14, daqueles que vieram da grande tribulação, tanto os 144 mil, como a grande multidão de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as culturas. O céu é um lugar múltiplo, de multirraças, multicolorido. O céu se multiplica em graça, em favor. Deus chama todos os povos para adoração diante do trono no céu. E esta multidão vestidos de linho, tanto a multidão como os anjos, os sete anjos que tinham as 7 taças das últimas 7 pragas, saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cinto de ouro pelos peitos, uma cinta cruzando, mostrando o poder da santidade de Deus. E essas taças estão cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Elohim, Olam, Deus eterno, Deus que é para sempre, Deus que multiplica a sua graça, o seu favor. A graça de Jesus não é limitada, o amor de Deus é superabundante, altura, comprimento, largura, profundidade. As Escrituras nos chamam para compreendermos esta largura que é a imensidão da eternidade, a altura dos céus que alcança o mais profundo homem no mais interior abismo, resgatando para a salvação através da cruz, através de Jesus. É responsabilidade de Deus, do amor de Deus através de Jesus, salvar o homem dos seus pecados. Esse texto está falando de um Deus que julga o mal, de um Deus que tem critério. É por isso que quando Deus se colocou diante de Moisés, a despeito aqui do cântico de Moisés, Moisés havia errado, tomado uma decisão, feriu a rocha, feriu o próprio cordeiro, aquilo desagradou. Deus não poderia favorecer Moisés, Deus o tomou para si. Se ele morreu, Deus o sepultou, mas Deus o afastou da possibilidade de entrar na Haeretes, da terra da promessa, da promissão, por causa da função de Moisés, do grande poder e autoridade que ele tinha. Deus não iria favorecê-lo em detrimento dos outros. Por isso, irmãos, Moisés aqui está sendo resgatado como testemunha, o homem que amou a Deus, o homem que soube chegar perto de Deus, o homem que contemplou a visão de Deus da sarça ardente que ardia e não se consumia, do Deus maravilhoso no santo monte do Senhor. O texto então fala que lá no céu, agora a expressão são os 4 animais, aqueles do capítulo 4, que tem a expressão do Senhor Jesus, o que se parece com leão, o que se parece com touro, o que se parece com homem e o que se parece com águia. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos
7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Lembrando que os primeiros 4 selos foram estes seres, estes animais, seres viventes, que estavam trabalhando em conjunto com o Cordeiro na abertura dos 4 primeiros selos. Eles voltam aqui à cena apocalíptica de vitória, é a vitória final do Senhor Jesus, é o juízo final. Capítulo 16 vai demonstrar, vai analisar conosco, vai revelar, esta é a função da palavra do Senhor, o que Deus pretende fazer com as nações desobedientes, com o mal, com Satã, com os demônios, com a besta que emerge do mar, com a segunda besta que representa os aspectos religiosos falsos da terra, o falso profeta. Então a palavra do Senhor diz que este, um dos 4 animais, deu aos 7 anjos 7 taças, na outra versão 7 salvas, ou 7 bacias, chevá, de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E aí o que acontece? A cena, ela é extremamente enérgica, ela favorece a grandeza de Deus no céu, e o templo se encheu com o fumo da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo nesse momento, até que se consumassem, até que fosse colocado em prática as 7 pragas dos 7 anjos. É o que vai acontecer. No capítulo 16 do livro do Apocalipse, nós temos em detalhes a descrição das 7 últimas taças. Ainda no capítulo 18, nós vamos ter a queda da grande Babilônia. Início também do capítulo 19. Mas a seguir, nós temos a grande vitória do Senhor Jesus lá no capítulo 19. Então, aguarde, fique na expectativa, fique glorificando a Deus. Eu quero trazer uma palavra. Estes aqui estão nos ensinando, ainda vão passar por toda a dor, por toda a angústia, por todo o sofrimento de Jacó lá na grande tribulação, não somente os 144 mil das tribos de Israel, mas de todos os povos, todos os salvos na grande tribulação. Use o exemplo que nos favorece nesse momento de aflição, de dor, seja o que você estiver enfrentando, um inimigo, uma adversidade, uma palavra cruel, um amigo que se afastou de você, que virou as costas. Você acha que alguém está te colocando numa situação de risco, está desesperado para te destruir. Quero declarar, o mundo, o sistema, é como uma casa, uma parede que está rachada. O sistema está completamente rachado, está fraudulento. Nós não temos, diante daqueles que não seguem a Jesus, não temem a Deus, não têm a sabedoria do Espírito Santo, nós vamos nos encontrar com pessoas constantemente falsas, negligentes, de palavra dúbia, de também duplicidade, todos os momentos, pessoas que querem tirar vantagem em cima de você. Não se preocupem, não leve isso ao campo da vingança, do escárnio, não devolva mal por mal, confie em Jesus, não se ressinta do mal. Fique tranquilo, aceite os desafios que Deus colocar na sua vida, no seu coração. Aceite todos os desafios. Você é um servo de Deus. Você é um Daniel na Babilônia, às vezes diante da dificuldade dos seus amigos na fornalha de fogo. Um Daniel diante dos leões, diante dos amigos que foram traiçoeiros, que foram extremamente invejosos. Assim é você como servo de Deus. Deixa Deus, a vingança pertence a Deus, o juízo pertence a Deus. Amém? Então, um pouquinho aqui para facilitar. Compreenda.
o Deus de todo poder. O Deus de toda graça. O Senhor está anunciando, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está declarando: olha, você é meu servo, eu te tenho com amor, você é o meu escolhido, sinta assim, use a palavra de Deus para meditar, para buscar esperança, use a palavra de Deus para você se refugiar. Deus é uma rocha firme, a palavra de Deus é esconderijo, a palavra de Deus nos coloca diante do Altíssimo como servos dele. Volte agora, depois da pandemia, para servir com muito mais amor, com muito mais ênfase. Dê movimento espiritual gracioso à sua fé cristã. Trabalhe, não meça esforços, não negligencie a obra do Senhor, não faça a obra do Senhor relaxadamente. Faça com amor, glorifique, faça como estes justos que estão diante do mar de vidro, que tinham harpas, instrumentos de adoração e que cantavam o cântico de Moisés, o cântico de vitória, de libertação, o cântico do Cordeiro voltado para a cruz de libertação, dizendo: grandes, gadole, enorme, gadole meode, é a palavra que João usa aqui. Grandes, enormes são as obras do Senhor, Adonai Elohim El Shaddai. Deus é justo e verdadeiro. Amém? Neemã, amém? Fiel. Deus é fiel. Elohim Melach Neemã. Deus é um rei fiel. Aqui está o Deus que é verdadeiro, o Deus que é fiel, o Deus que nos conduz pelas trilhas da verdade, do rei. Ele é rei de todos os santos, de todos os escolhidos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Que Deus nos abençoe. Que a fé em Jesus nos fortaleça. Um beijo no coração. Fique com a graça de Jesus. Seja um servo obediente. Vou orar por você nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, graça, poder, misericórdia de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te encha de graça, de misericórdia e de bondade. Em nome de Jesus, tenha uma noite de paz com o Senhor. Na próxima segunda-feira nós vamos estudar o capítulo 16. Você já tem no YouTube o capítulo 17. E aí, na outra quinta-feira, nós vamos estudar o capítulo 18. Falta o capítulo 18, 16, 18, 19 e 20. Então esteja preparado, busque a palavra do Senhor para a sua vida de santidade e de exclusividade. Deus nos abençoe. Amém. O Instagram teve problema.